Oi, turma. Espero que todos estejam bem, todos seus familiares. Meu nome é Viviane, para quem não me conhece. Nós vamos, né, ver a disciplina. A nossa ementa é sobre urgência e emergência. E é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse, né, período. E, ao mesmo tempo, é uma pena não nos conhecermos ainda pessoalmente, né, estarmos conhecendo aqui através, né, dessa webcam. Mas eu rezo, né, e tenho fé em Deus que logo, logo nós vamos poder nos encontrar fisicamente e nos conhecer cada um. Eu queria falar um pouquinho da minha formação. Eu sou técnica de enfermagem, atuo atualmente em um CTI aqui do Hospital Manuel Gonçalves, CTI adulto, né, geral. E atuei do ano de 2009 até o ano de 2010 até 2019, desculpa, no serviço de atendimento móvel de urgência aqui de Itaúna. E eu tive que sair, né, com o coração muito apertado, porque é uma área que eu amo, né, eu falo que eu não me vejo em outro lugar, mas a gente está sempre, né, prontos a conhecer e aprender e buscar coisas novas e diferentes, né? Mas eu tive que sair do SAMU por motivos, né, pessoais, faculdade. Eu estava no final do meu período da faculdade, eu estava assim, né, naquela fase de estágio, então não estava dando para conciliar. E aí hoje eu sou enfermeira assistencial aqui no hospital e estou também aqui, né, no Teorema, dando essa disciplina de urgência e emergência. E eu gostaria, né, deixei aqui no final dos nossos slides os meus contatos, e-mail, WhatsApp, telefone. Eu gostaria que o representante da turma de vocês fizesse contato comigo e principalmente me enviasse o e-mail da turma para eu poder estar encaminhando alguns materiais que vocês vão precisar para estudo. Eu vou projetar os nossos slides e vamos ver aqui rapidinho como que nós vamos projetar. Então, pessoal, como eu disse, né, a nossa ementa ela é de urgência e emergência e nós vamos falar um pouquinho hoje da história, uma história prévia, né, como que iniciou, o pré-hospitalar, né, como que iniciou as urgências e emergências, o serviço de atendimento móvel de urgência. E tentando aumentar o slide aqui, pessoal, mas acho que vai dar, agora deu. E aí, então, vamos lá, meu nome é Viviane, tá? E o nosso conteúdo programático, ele vai ser o seguinte. Eu coloquei esse conteúdo aqui, mas isso aqui pode ter alterações, tá? Não vai ser sequencialmente da forma que eu coloquei aqui, mas eu vou modificando e vou avisando vocês aqui pelas videoaulas. Então, nós vamos ver primeiramente, né, que é hoje a introdução aos primeiros socorros, um pouquinho da biossegurança, né, o uso de EPI, segurança de cena, avaliação primária da vítima, avaliação secundária, OVAS, que é obstrução por vias aéreas por corpo estranho e parada respiratória, que é consequência, né, do ocorrido, parada cardiorrespiratória e reanimação cardiorrespiratória, emergências clínicas, né, no geral, desmaios, convulsões, hipertensões, infarto agudo do miocárdio, os acidentes vasculares encefálicos, emergências diabéticas, os tipos de choque, né, estado de choque, os atendimentos em queimaduras, os choques elétricos, que também entram nas queimaduras, atendimento em picadas de animais peçonhentos, a prestação dos cuidados em intoxicações exógenas, ferimentos e fraturas de hemorragias, os princípios da imobilização, resgate e transporte de pessoas acidentadas. E, se no decorrer do tempo, nós vamos ver também um pouquinho do parto de emergência.
Então, pessoal, para começar um pouquinho, para vocês não ficarem perdidos, né? Como que iniciou tudo isso, esse pré-hospitalar, essa urgência, né? Essa necessidade de ter esse tipo de serviço de urgência e emergência? O que que acontece? O atendimento de emergência, pessoal, ele surgiu, né, da necessidade da retirada e assistência dos combates, né, feridos em campos de batalha. Então, tudo começou a partir das guerras, né, que desenvolveu e iniciou-se o emprego de transporte, né, dessas vítimas, né, desses pacientes lesionados dessa guerra, por trações de animal, né, tipo carroças mesmo, charretes, né, como conhecido. Tinha um animal e aí colocava esses corpos dentro dessa carroça, né, e aí encaminhava até um centro para atendimento né, desses feridos. Então, atualmente, né, nós temos empregos sofisticados, né, e aparelhos e veículos de locomoção aérea e até terrestre. Então, hoje as coisas mudaram, evoluíram muito. Então, antigamente não tinha esse tipo de serviço que nós temos hoje, e profissionais capacitados, né, nessa área de hoje. Então, em 1899, iniciou a primeira ambulância de tração animal pelo Corpo de Bombeiros, né, na capital do país, em Brasília. E aí, em 1988, iniciou o serviço pré-hospitalar no Rio de Janeiro, que inclusive foi quando iniciou o primeiro serviço aeromédico para socorrer essas vítimas, né, de grandes agravos. Em 1995, iniciou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, que é o SAMU, né? O SAMU, ele é um modelo francês, né? Foi criado por anestesistas e intensivistas, né? Devido à necessidade da assistência pré-hospitalar dos pacientes que chegavam ao hospital com agravo, com agravo do caso, né? Ou até mesmo em óbito por falta de assistência pré-hospitalar. Então, o nosso SAMU ele foi criado por esses intensivistas e anestesistas, no modelo francês, e aí o SAMU norte-americano, né, ele trabalha com paramédicos. Para você ser paramédico lá na Europa, você tem que fazer uma formação, passar por uma formação de 3 anos, tipo uma faculdade, tipo um curso superior, mas você tem que ter concluído o segundo grau, né, o ensino médio. E aí a implantação, né, a gente sabe que o SAMU ele segue modelos metodológicos, né, de cada sistema, de acordo com as suas realidades, demanda, perfil, morbimortabilidade, recursos técnicos, tecnológicos e financeiros. Então, o nosso SAMU ele é muito diferente do SAMU francês e norte-americano. Então, vai depender, né, da demanda, do perfil, da taxa de morbimortabilidade, financeiramente falando. Então, por isso que o SAMU brasileiro, né, não segue o mesmo regime do SAMU americano ou francês. E aí vocês podem ver nessa imagem que a primeira ambulância aí, ó, foi, né, tração animal, tipo essa carrocinha aí, de vermelho, do Corpo de Bombeiros, que é de 1899. E aí temos uma outra também, que aqui do lado, que vocês podem ver, né, que também era um tipo de ambulância mais fechadinho, um pouco maior, né, foram evoluindo as cabines para poder transportar essas vítimas. E aí depois vieram as caravanas, né, com essas caravanas veio outros modelos, e aqui é uma foto, né, que mostra como que eram as caravanas na parte de trás, como, né, que encaminhava essas vítimas. Aqui nós temos as nossas atuais ambulâncias, né, sofisticadas, né, cheio de aparelho, equipamento, e sem falar também das equipes, né, que são treinadas e tem uma formação adequada para fazer esse tipo de atendimento.
E aí temos aeronaves, né? Que temos o helicóptero, temos as aeronaves, tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiro. Então, podemos ver, né, que evoluímos bastante, né? Hoje, os recursos do pré-hospitalar, graças a Deus, melhorou bastante. E aí nós vamos ver o motivo dessa melhoria daqui para frente. Então, para começar, qual a introdução aos primeiros socorros? O que é primeiros socorros? É o cuidado imediato a alguém ferido ou doente, né? Com a finalidade de preservar a vida, promover a recuperação, prevenir que o caso piore. Então, eu tenho alguém passando mal, eu tenho que precaver, né? Ter calma, ter cautela, vamos ver aqui mais na frente, que essa pessoa precisa de um atendimento, de um primeiro socorro imediato até um atendimento médico. Os conceitos básicos de primeiros socorros, pessoal, é o seguinte: são ações iniciais aplicadas às vítimas em situações de urgência e emergência no local em que ocorrer ou se manifestar. Então, de acordo com Multa, que é o ator de 2010, ele relata que essas ações devem ser realizadas com habilidade técnica, controle emocional e conhecimento de quem as emprega. Então, a finalidade do primeiro socorro é salvar uma vida, prevenir danos maiores, manter a segurança durante o atendimento das emergências para prevenir um acidente e transportar com segurança e rapidez para o hospital quando for o caso. As regras básicas para me socorrer alguém, né? É eu ter conhecimento do que eu estou fazendo, né? Inspirar confiança para aquela vítima, principalmente, né? Se a vítima estiver consciente, perguntar seguidamente a ela o nome, o dia, o endereço que ela está, onde ela mora, o telefone de referência, até para você poder fazer contato com algum familiar. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai estar, ao mesmo tempo, avaliando o nível de consciência dessa vítima, mantendo essa vítima em estado de alerta, para que, né, para você ficar mais atento aí nessa questão, para ver se essa vítima pode ter risco de agravamento do nível de consciência, né, aquele rebaixamento do nível de consciência. Em situações é muito comum, principalmente no trauma, as vítimas pedirem água, sentirem muito sede, né? Porque vítima de trauma, ela sente sede, principalmente se ela tiver com uma hemorragia interna. A gente vai ver mais na frente, no decorrer do nosso módulo, que hemorragia interna, o choque hipovolêmico, ele causa muita sede. Eles pedem água o tempo inteiro. Então, uma regrinha básica para nós socorristas, principalmente, caso a vítima tenha sede, não vai oferecer nenhum tipo de líquido para essa vítima beber. Porque a gente não sabe o que está ainda acontecendo com essa vítima. Não temos olhos de raio-x, eu falo muito isso. Então, na cena, principalmente do pré-hospitalar, vocês vão transportar essa vítima para o hospital sem dar nada, deixar ninguém ingerir, oferecer, né, fornecer algum tipo de líquido para essa vítima, porque ela pode precisar de estar indo para um bloco cirúrgico fazer um tipo de cirurgia. É muito comum isso acontecer. Então, por esse motivo, a gente não oferece, não fornece nenhum tipo de líquido, mesmo ela te pedindo o tempo inteiro água, né? Relatando sede. Então, como que eu vou socorrer essa vítima? Né? Em alguns instantes, o socorrista deve observar a situação e começar a decidir com calma, mas rapidamente, o melhor a fazer. Né? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que acionar uma ambulância com o médico, eu tenho que segurar a cabeça dele aqui para poder, né, melhorar a respiração, eu tenho que virar ele de lado, eu tenho que afastar os curiosos, eu tenho que manter a calma dele, né, explicar que eu sou socorrista, que eu estou aqui para ajudar ele, que eu já acionei o serviço, né, de móvel de urgência para poder estar encaminhando ele para o hospital. Então, eu tenho que, assim, rápida, ao mesmo tempo eu tenho que ser rápido, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar bem o que eu posso fazer para ajudar aquela vítima. Então, o que pode levar uma pessoa a precisar de socorro? Doenças graves, traumas decorrentes de acidentes, um mal súbito. E aí? Isso tudo pode ocasionar o quê? Uma morte ou uma recuperação? Então, no passado, nós sabemos que o número de mortes, né, ele era altíssimo. A taxa de mortalidade ela era muito alta.
Na década de 1980, tornou-se evidente que o paciente de trauma, principalmente, era diferente do paciente cardíaco. Por quê? Porque o paciente cardíaco, ele era atendido, talvez encaminhado de carro próprio para o hospital, mas ele chegava lá, ele tinha atendimento clínico, ele tinha um médico, ele tinha equipe lá para funcionar o acesso, fazer a medicação, fazer o eletro, né? Se precisasse de uma hemodinâmica, ele teria de ser transferido, né? Ou se aquele hospital de referência dele, que ele estava sendo atendido, não tivesse. Diferente do trauma. O trauma, a taxa de mortalidade era alta por quê? Porque não tinha os recursos, né? Desde na rua até chegar no hospital para aquela vítima de trauma. Não tinha ambulância adequada, não tinha equipamento adequado de imobilização, as pessoas encaminhavam de qualquer jeito nos seus próprios veículos. Então, por isso que a taxa de mortalidade nessa década era altíssima, né? Era a principal causa de morte em pacientes, principalmente menores de 44 anos. E hoje vocês podem ver que isso ainda não mudou. Temos hoje um grande número de TCE dentro do CTI geral, de vítimas menores de 40 anos por causa de acidentes de trânsito. Então, isso ainda não modificou essa questão da idade. Então, nossos esforços, né, era para fornecer o atendimento pré-hospitalar às vítimas de trauma e reduzir morte e invalidez dessas vítimas. Porque a gente vê em muitos jovens que ficam vegetativos por causa de traumatismo craniano, por causa de acidente automobilístico. E com isso, pessoal, a gente sabe que temos várias fases, né, desse tipo de atendimento, de trauma, que nós vamos ver aqui mais na frente. Igual eu falei que a epidemiologia, os custos comparativos em milhares de dólares americanos. Isso aqui é uma referência que eu peguei do PHTLS, tá? Para vocês entenderem que, principalmente na Europa, o trauma, ele era o tipo de ocorrência que mais causa custos, né? Na rede da saúde, né? Pelo Ministério da Saúde. Então, vocês podem ver aí que o trauma, o custo em milhares de dólares, ele está muito acima do câncer ou de doenças cardiovasculares, casos clínicos, né? Cardíacos, AVE. E, ao mesmo tempo, vocês vão ver que o trauma, ele tem um número muito elevado de pessoas abaixo de 40 anos. Você pode ver que o câncer só tem 18 e cardiovascular 12. Trauma tem 36. Então, assim, o comparativo de número de anos perdidos em consequência do trauma é muito maior do que do câncer para doença cardiovascular. E aí, para a gente entender um pouco mais a importância do porquê eu tenho que saber socorrer um trauma, é porque temos 3 fases, né, do trauma. No caso, a fase pré-evento, ela envolve as circunstâncias que levaram a uma lesão, né? E nela também foca principalmente na prevenção. Eu usar sistema de proteção dos ocupantes dos veículos, né? Promover métodos para reduzir a utilização, né, de armas em atividades criminosas. Por exemplo, antigamente não tinha essa questão do uso do capacete, do cinto de segurança. Hoje você pode ver que o uso do capacete ele aumentou quase que 100% a taxa de mortabilidade de vítimas de trauma. O uso do cinto de segurança ele aumentou drasticamente também, por quase que 100%, né, do número desses tipos de vítima. Então, a fase pré-evento, ela envolve essa circunstância que levou ao trauma. O que aconteceu que levou aquela vítima a sofrer aquele acidente. Então, essa é a fase pré-evento. E aí nós temos aqui esse quadro, esse gráfico comparativo também, das fases de atendimento ao trauma, só para mostrar para vocês que o trauma não intencional, ele tem 67% de chance de morte, todas as outras causas de morte por trauma somadas. Por exemplo, suicídio, homicídio, outros desconhecidos, são bem menores do que o não intencional.
Os traumas por automóveis e arma de fogo são responsáveis por mais de um terço das mortes causadas por lesão traumática. Então, se tratando de traumas por automóveis e arma de fogo são as que mais, você pode ver no gráfico, são as maiores responsáveis por tratando esse tipo de ocorrência. A segunda fase do trauma é a fase do evento, é o momento exato do trauma, né? Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? É não causar mais danos, né? Levar essa vítima para o hospital de destino dela, né? De referência para aquele tipo de tratamento para ela, com o menor dano possível, se possível com melhora do quadro dela. E aí tem uma fase pós-evento, né? A gente vai lidar com as consequências traumáticas. Essa vítima passou por uma cirurgia, ficou sequelada, precisa de uma fisioterapia. Então, isso é a fase pós-evento. Nós temos, segundo o PHTLS, nós temos o cirurgião traumatologista, o Dr. Donald Trotsky, a distribuição trimodal de mortes por trauma. Ele relata que na fase pré-evento, que é a primeira fase, as mortes ocorrem nos primeiros 10 minutos até 1 hora após o acidente. Então, olha quanto é importante, né, essa vítima ter um atendimento pré-hospitalar com qualidade, né, com eficácia, principalmente se tiver um socorrista ali na cena antes do pré-hospitalar chegar, isso vai fazer muita diferença no atendimento para essa vítima. E ele relata também que a segunda fase ocorre poucas horas após o acidente. Então, podem ser prevenidos com socorro pré-hospitalar e atendimento no hospital. E ele relata também que na terceira fase ocorre em muitos dias ou semanas após o acidente. Foi o que eu falei aqui no pós-evento. A falência de múltiplos órgãos, né? O PHTLS efetivo, ele pode evitar algumas dessas mortes. Ou seja, o socorrista que estuda, que prepara, que capacita, que faz um PHTLS, esse PHTLS é um curso que mais à frente eu vou passar para vocês, seria interessante para quem for para essa área de urgência e emergência, tem que ter esse curso. Porque se você souber os princípios do PHTLS, que é inclusive a minha meta, o meu objetivo, passar para vocês o PHTLS, para vocês saírem com essa formação, que se vocês caírem no serviço pré-hospitalar, né, para quem gosta da área de urgência e emergência, vai querer pré-hospitalar, vocês já vão ter noção do que é um pré-hospitalar, que é um curso de PHTLS. Vocês vão estar na frente de muita gente, né, que talvez até já pessoas antigas no serviço que nem conhecem o PHTLS. Então, o PHTLS é de extrema importância para quem trabalha na área de urgência e emergência, tem que ter o PHTLS. Vale a pena muito vocês focarem nisso aí para quem for para a área de urgência e emergência, porque é um diferencial muito grande na sua carreira profissional. Então, o que é primeiro socorros? Primeiro socorros dispensa o atendimento médico? Então, primeiro socorro são as primeiras providências tomadas no local do acidente, né? É o atendimento inicial e temporário até a chegada de um socorro profissional. Então, eu sou socorrista, não estou no pré-hospitalar, eu vou fazer ali, né, o atendimento imediato daquela vítima, eu vou chegar nela, vou me identificar, ó, trabalho no pré-hospitalar, estou de folga, ou eu sou um socorrista, estou aqui para te ajudar, fica calmo, eu já acionei a ambulância, o pessoal já está vindo te atender. Isso aí é de extremamente importante. Às vezes você não quer, não consegue, não tem equipamento, não tem uma luva no local para fazer algo para aquela vítima, mas só de você chegar e dar as primeiras providências para essa vítima, avisar que você já acionou o serviço de urgência, que você está ali para poder ficar do lado dele, para qualquer intercorrência você saber intervir, e aquilo ali já é de grande valia. Porém, o serviço de urgência, né, de pré-hospitalar chegou até o local, fez o atendimento, é uma vítima tranquila, né, foi só uma síncope, uma vítima epilética, teve uma crise convulsiva de menos de 5 minutos, essa vítima já está tranquila, conversando, e ela mesma recusou a ir ao hospital. Isso é muito comum para vítimas epiléticas, caso uso contínuo de medicamentos, recusar ir ao hospital.
Então, pessoal, não, o serviço de atendimento, né, de urgência, ele não dispensa o atendimento médico. Essa vítima, por mais que ela esteja melhor, você tem que encaminhar ela até um serviço médico, seja no pronto-socorro, seja no PSF. Eu gostava muito de encaminhar essa vítima, principalmente no PSF, para o médico fazer uma avaliação, tá? Porque independente do quadro dessa vítima, se for um quadro muito estável, né? Claro que se for um quadro instável, uma gravidade, de todo jeito ele vai ter que ir para um serviço, né, de atendimento de médico. Mas se for um quadro muito tranquilo, uma vítima de desmaio, não teve nada, né, aparentemente, sinais vitais estáveis, essa vítima é bom passar por uma avaliação médica. Eu sempre orientava para que essa família encaminhasse essa pessoa para o atendimento médico, que fosse para o médico particular, que fosse no PSF. Então, é indispensável esse atendimento. A pessoa tem que passar por ele. Então, os primeiros socorros protegem a vítima contra os maiores danos, né? Até a chegada de um profissional de saúde especializado, o que eu falei. Sou um socorrista treinado, né? Ou trabalho, inclusive, no serviço móvel de urgência, ou comparei com uma situação de emergência ou de urgência, estou ali para poder fazer, né? Para aquela vítima até que o serviço chegue. Então, a pessoa, né, a primeira pessoa que se aproxima de uma vítima pode não estar capacitado por atendimento, às vezes ele nem é socorrista. Mas só dele ser calmo, conseguir conversar com essa vítima, explicar para ela que já acionou o serviço de urgência, vai fazer um grande diferencial no local. Então, além da falta da pessoa capacitada ao atendimento de emergência no local, ocorre dúvidas quanto ao tipo de atendimento que possa ser prestado por uma pessoa leiga. Então, é extremamente importante vocês terem uma noção de primeiros socorros, para vocês orientarem as pessoas no seu dia a dia. As pessoas da sua casa, as pessoas, né, do seu ambiente de trabalho, ou se você é parado numa situação de urgência, né, tem leigos lá no local, sem saber o que tem que fazer, o que vai fazer, o que pode fazer, você orientar como que deve ser feito, ou você fazer, né, manter a calma daquela pessoa no local. Então, a assistência às emergências, o conceito de assistência, segundo o dicionário Aurélio, que é presença atual. Então, a assistência é a presença atual. É o conjunto de espectadores, é proteção, é auxílio, né? É um socorro médico, é uma ambulância. Então, isso tudo entra na assistência, no conceito de assistência. Então, o conceito válido para as doenças, traumas, apoio emocional, curativo, fratura, queimadura e ferimento. Então, a assistência às emergências é assistência ao quê? A uma doença, a um trauma, às vezes até um apoio emocional. Eu falo que no SAMU, principalmente, e a gente trabalhava muito a conversar com as pessoas. Eu brincava que eu era até psicóloga no pré-hospitalar, porque às vezes a pessoa queria, estava só ansiosa, abafada ali, com problema pessoal, com problema de família, né? Às vezes até uma discussão familiar naquele local. Então, o apoio emocional também é dar uma assistência em emergência. Muitas das vezes fazer um próprio curativo, né? Ou tratar uma fratura, um ferimento qualquer, ferimento grande, ferimento simples, ou até mesmo queimaduras. Então, a vítima ela vai ser vítima antes do atendimento ser iniciado. Após daquele atendimento ter iniciado, ter sido tratado, encaminhado para o intra-hospitalar, então, essa pessoa já deixou de ser vítima, virou paciente. Então, esse paciente tem que ser muito bem tratado, muito bem cuidado naquela unidade de intra-hospitalar. A pessoa treinada para os primeiros socorros deve saber ter acesso à vítima, detectar o que está errado, providenciar assistência de emergência e somente quando necessário ela vai mobilizar a vítima, sem ocasionar sequelas. Né? Ela deve saber a importância de auxiliar o pessoal do resgate quando necessário. Muitas das vezes o médico, quando você liga, que você identifica né, no serviço de urgência aquele acidente que você precisa daquele atendimento, o médico pergunta se você é da área, se você é socorrista. Se você for, ele pede para você permanecer no local até a chegada da ambulância para você poder passar direitinho o caso para a equipe, né, do que ocorreu. E faz toda a diferença quando essa vítima ela é amparada ali, primeiramente por um socorrista, para depois ser atendido pelo serviço de pré-hospitalar. Por que faz a diferença? Porque o socorrista ele sabe muito bem o que está acontecendo.
faz toda a diferença, eu falo muito isso. É muito bom, é muito importante quando o pré-hospitalar chega, que aquela vítima já foi socorrida por um socorrista, que seja um socorrista leigo, tá? Porque as chances de sobrevivência aumentam até a chegada do hospital. São bem maiores, né, se uma pessoa treinada tiver iniciado aquele atendimento até a chegada da ambulância. Então, isso é comprovado cientificamente. E aí, como eu disse anteriormente, na história do pré-hospitalar, em 95 foi criado o SAMU, e aí, em 2002, olha o tempo que foi, né, foi revogada a portaria 2048, né, é uma portaria que normatiza o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência. Essa portaria estabelece regras que vão desde a especialização da equipe médica até as características dos veículos e os equipamentos a serem utilizados nas ambulâncias. Depois eu vou enviar para vocês a portaria 2048 para vocês terem uma noção do que eu estou falando, o que rege essa portaria. É uma portaria que despenca em concurso público, tá? Cai sempre nas provas de técnico de enfermagem, enfermeiro, qualquer serviço de saúde, principalmente em prefeituras, UPAs. Então, é muito importante vocês terem acesso a essa portaria. E aí, pessoal, precisa aprender a lidar com suas próprias emoções. O socorrista, ele ampara com situações, né, que mexem muito com o psicológico da gente. Eu falo que nos últimos anos de SAMU, eu estava muito sensível, eu não estava conseguindo segurar o choro. Às vezes, eu transportava o paciente com a lágrima caindo nos meus olhos. Então, essa questão de lidar com as emoções, ela é muito importante. Nós temos que ter um psicológico muito preparado para lidar com tantas situações de emergência que a gente lidar, né? Temos que também que aprender a lidar com o público. O público é muito difícil mesmo. Então, a gente tem que saber, né, ter cautela, chegar ali naquele local, principalmente se for um acidente grave, afastar os curiosos, pedir ajuda a alguém. Às vezes é importante naquele local você pedir, delegar a função para alguém, para aquela pessoa te ajudar a manter o ambiente calmo e tranquilo para você fazer os primeiros atendimentos. Nunca dizer que não é verdade. Não mentir para a vítima, não mentir para o acompanhante, tá? Vamos falar a verdade. Está grave? Não, ela está estável, ela está tranquila, pode ficar tranquila, que ela está tranquila mesmo, não está grave. Já fizemos o que tem que ser feito, vamos encaminhar agora para o hospital. Porque a comunicação, pessoal, ela garante uma confiança muito grande entre você e a vítima, ou você e o acompanhante. Esse vínculo do pré-hospitalar, ele é tão quanto importante, igual a dentro do intra-hospitalar. Às vezes é até mais importante no intra-hospitalar. Porque se você ganhar a confiança do paciente, ganhar a confiança da família e do acompanhante, te facilita atender aquela vítima. Então, dizer ao paciente que você está treinado em primeiros socorros, que irá ajudá-lo, que pode diminuir o medo, a ansiedade desse paciente, né? Estabelecer vínculo de confiança. Então, isso te ajuda a atender a vítima de trauma. Avisar que o resgate já foi acionado e está a caminho, também pode ajudar a tranquilizar o cliente. E é preciso ser disciplinado, usar uma linguagem de comportamento adequado. Né? Eu não vou sair falando qualquer coisa para essa vítima. Nós somos profissionais da saúde, por mais que sejamos um socorrista leigo ali na cena, nós temos que saber usar a linguagem adequada para aquela vítima. As atribuições e responsabilidades, né, do socorrista em qualquer situação, que seja trauma, que seja clínico, né? Primeira coisa é segurança. Segurança sua, segurança de cena segura. Vocês vão me ver falar isso o tempo inteiro, vocês vão enjoar de ouvir isso. Mas é uma coisa que não pode sair da cabeça de vocês. A segurança de cena ela é extremamente importante para nós, principalmente socorristas do pré-hospitalar, tá? Não podemos esquecer dos riscos locais. Se tem um cachorro que tem risco de me avançar, me morder, eu não vou entrar naquela residência.
ser um risco de um outro acidente, né? De um carro vir, colidir com a ambulância, colidir com o pessoal que está ali naquele local. Eu não vou. Se for preciso, eu tenho que fazer uma retirada rápida daquela vítima. Se for um carro que está em chamas, né? Está com risco de desmoronamento em cima daquele carro, eu tenho que ir lá retirar rápido aquela vítima, ou às vezes não dá tempo nem de tirar a vítima. Então, eu tenho que ter certeza que aquela cena está segura. Primeiro, a cena segura. Segundo, a minha segurança, a segurança da minha equipe, para depois eu atender a vítima. Vocês nunca vão esquecer disso. Isso é muito importante. Depois disso, eu tenho que ter a proteção pessoal, né? Os equipamentos de proteção individual. É de extrema importância eu ter um equipamento de proteção individual, porque, principalmente nós do pré-hospitalar, estamos, né, muito propício a doenças infecto-contagiosas, não só a AIDS, como várias outras doenças que vocês certamente já conheceram no decorrer do curso de vocês, né? Temos meningites, temos tuberculose, temos inclusive agora o corona, né? O Covid, que ele principalmente é uma doença muito séria de transmissão, então o equipamento de proteção individual tem que ser extremamente rigoroso. Temos que usar todos os equipamentos para cada tipo de doença ali. Você tem que ter tudo. O coronavírus, a gente tem que ter o macacão impermeável, tem o seu face shield, né, o óculos de proteção, que também substitui o face shield, a máscara N95, se formos manusear esse paciente, ajudar numa intubação, né, que vai gerar aerossóis, porque o Covid, a máscara comum mesmo, máscara cirúrgica, porque o Covid ele é gotículas, né? Ele é contato, ele não é aerossóis. Então, tem necessidade de usar N95. A não ser que você vai fazer um procedimento invasivo, intubação, uma parada cardiorrespiratória ali, vai surgir aerossóis. Então, o ideal é. Então, nós, profissionais de saúde, estamos acabando utilizando a N95 exatamente por isso que nós sabemos a hora que pode precisar. Então, já estamos ficando com ela diretamente. Ter acesso ao paciente com segurança, né? Utilizando instrumentos manuais quando necessário. Identificar o que está errado com o paciente, providenciar a assistência de emergência necessária, utilizando o mínimo de equipamento. Elevar ou mobilizar o paciente apenas quando for preciso e realizar tal procedimento sem ocasionar lesões adicionais. E transferir o paciente e as informações pertinentes para o pessoal do resgate. Tá? Então, se eu estou ali na cena, fiz o primeiro atendimento, o resgate chegou, eu tenho que passar tudo para o socorrista do resgate, o que aconteceu, como que ocorreu, o que eu fiz, o que eu não fiz, tá? E da mesma forma, o atendimento pré-hospitalar tem todo o modelo de ficha para ser preenchido, né? Ele tem que fazer a anotação de enfermagem completa de tudo que ocorreu, o que a vítima está apresentando, o que ele fez na vítima, para poder ele passar dentro do intra-hospitalar. Então, esses são os nossos deveres, tanto de socorristas leigos como de socorristas profissionais, como os técnicos de enfermagem pré-hospitalar. Então, não esqueçam desses deveres, são muito importantes. E quais as nossas responsabilidades, né? Controlar o local do acidente de modo a proteger a si mesmo. Então, eu tenho que ter a minha proteção, a minha segurança em primeiro lugar, né? E também a do paciente. Eu tenho que prevenir outro tipo de acidente, outro tipo de dano. Eu não vou deixar essa vítima ser prejudicada novamente. Um segundo trauma, uma segunda lesão. Eu tenho que tratar a lesão que ela teve e não vou deixar ocasionar outro tipo de lesão. Sinalizar o local se necessário, ter certeza que o serviço de resgate foi acionado, ter acesso ao paciente, mesmo que ele esteja rodeado pela multidão, preso dentro de um veículo no interior de um edifício, se isso não ocasionar risco para quem está prestando os primeiros socorros, né? Identificar o que está errado com o paciente, utilizando das informações obtidas no local e pelo exame físico do paciente. Sempre fazer o melhor possível dentro da sua capacidade. Não vamos achar que somos super-heróis, mulher maravilhas. Eu falo muito isso. O que está no meu alcance de ajudar, eu vou ajudar e fazer muito bem feito. Tá? Fazer o melhor possível dentro da sua capacidade, proporcionar uma assistência de emergência nos limites do seu treinamento. Se
Você tem treinamento para fazer aquele tipo de atendimento que ela precisa, você vai fazer. Se você não tem, você não vai fazer. Porque você pode estar cometendo, né, algum ato de insegurança nessa vítima, ocasionando coisas piores. Nós vamos ver mais na frente. Decidir quando os requisitos de segurança ou de assistência exigem a mobilização ou mudança na posição do paciente. O procedimento deve ser realizado com técnicas que minimizem a possibilidade de lesões adicionais. Né? Obter a ajuda do pessoal presente no local da emergência e controlar suas atividades. Nós temos que gerenciar o atendimento, somos pessoas capazes de gerenciar o atendimento. Se tem uma equipe de pré-hospitalar no local, a equipe de pré-hospitalar vai ter sempre um líder que vai, né, gerenciar, que vai comandar aquela equipe. E a mesma forma, se não tem um pré-hospitalar e você é o socorrista, você que vai comandar aquele, você que vai delegar funções. Eu vou providenciar a transferência dos pacientes e das informações pertinentes de modo organizado para o pessoal do resgate. E eu vou auxiliar também o pessoal do resgate no local da ocorrência e trabalhar segundo a sua orientação. Então, o resgate chegou, eu já estava no local, eu não vou embora, eu vou ficar ali, né? A não ser que o resgate fala para você o seguinte, não, tá ok, tá tranquilo, muito obrigado, você me passou as informações, você tá liberado se você quiser. Aí você pode sair do local. Mas caso contrário, é de extrema importância um outro socorrista estar lá, até porque às vezes a equipe do resgate está reduzida, né? Só com 2 profissionais, atualmente é assim que está trabalhando. Então, isso é de extrema importância, você ficar no local até o serviço sair, né? Para o transporte da vítima. E aí existem os aspectos legais de omissão de socorro, né? Que, segundo o artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro consiste em deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, em desamparo ou em grave e iminente perigo. Não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, omissão de socorro não é só deixar de socorrer, é também você ver aquela situação ali de emergência ou de urgência e não pedir ajuda por aquela pessoa, tá? E aí a pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa, ok? E aí o parágrafo único relata que a pena pode ser aumentada de metade se a omissão resultar em lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar em morte. Então, isso é muito sério, essa omissão de socorro. Muitas das vezes as pessoas não têm esse conhecimento, acham que deixar de socorrer não vai acontecer nada. Se uma pessoa bem orientada no local, se a própria vítima for uma pessoa muito orientada, familiares, ele pode estar acionando, fazendo um boletim de ocorrência e essa pessoa ser, né, penalizada. Então, o importante é o fato de chamar o socorro especializado, né? Nos casos que a pessoa não possui um treinamento específico. Eu nem sempre vou conseguir socorrer. Eu tenho que chamar um serviço específico da minha cidade, que existe qualquer tipo de resgate, para poder fazer esse atendimento. Então, isso descaracteriza a ocorrência de omissão de socorro, porque você, pelo menos, chegou ali na vítima, você se identificou, acionou um serviço de urgência, né, pediu para manter a calma, que ele já vai ser socorrido, então isso aí descaracteriza a omissão de socorro. E aí nós temos alguns conceitos importantes que eu adoro, que é, né, desses aspectos de omissão de socorro, que é a negligência, a imperícia, a imprudência, tá? A negligência, ela vai referir à omissão de socorro, né? Refere à omissão do que poderia ser feito. A imprudência, ela vai referir a imperícia vai se referir quando você age sem ter conhecimento, né, daquele fato, você vai fazer uma medicação sem saber como que faz, por exemplo, isso aí é uma imperícia. A imprudência, ela vai referir-se quando você age de uma forma irresponsável, mesmo ciente dos riscos da ação, né? Ela é um descuido, a imprudência, é um descuido.
Então, um exemplo de negligência é quando um profissional de saúde administra um medicamento sem certificar da dose correta da prescrição médica, por exemplo. Então, isso é um exemplo de negligência. A imperícia é quando um profissional de saúde vai, por exemplo, utilizar o reanimador manual, que é o AMBU. Ele não foi treinado, nunca viu aquele manual, né, aquele AMBU na vida, não sabe nem como que existiu aquele AMBU. E foi lá, foi atender a vítima com aquele AMBU, que a vítima parou e mandaram você ficar no AMBU para ventilar. Então, isso aí vai enquadrar na imperícia. Por quê na imperícia? Porque você não tem conhecimento de manusear aquele AMBU. Então, isso é um exemplo de imperícia. A imprudência, né? Por exemplo, eu esqueci uma agulha, fiz uma glicemia, esqueci a agulha da glicemia na cabeceira do paciente. Então, isso é um exemplo de imperícia, porque eu fiz uma coisa, né? Isso é uma imprudência, desculpa. Por quê? Porque eu tenho noção daquele risco, mas foi um descuido meu, foi uma falta de atenção minha. Eu tinha que ter pego aquela agulha, ter colocado ela dentro do escarpar, que eu julguei ela, não julguei, deixei na cabeceira do paciente, né? Então, isso foi uma imprudência minha. Tá bom? E aí, nunca abandonar o local até a chegada da passagem do caso para o pessoal do resgate, né? Como socorrista, você poderá estar protegido se atuar corretamente nas situações, ou seja, você está respaldado na sua função de socorrista, se você atuar corretamente, fazer tudo bonitinho, chegou, identificou, né? Acalmou a vítima, afastou curiosos ali, a não ser que o paciente vai recusar a receber tipo de assistência. Se isso acontecer, você tem que chamar uma testemunha. Geralmente o SAMU, inclusive o bombeiro, eles têm até uma ficha de recusa de atendimento. A vítima tem que assinar. Se ela não assina, você pede um testemunho no local para que ela recusou aquele atendimento. Né? E se o serviço de resgate foi notificado, se foi acionado, se você fez essas 3 coisas, você está protegido da sua função. Se der algo de errado nessa vítima, pelo menos você está respaldado, você fez, né, a sua parte. Manter esses registros escritos sobre o que você fez no local de emergência. Por quê? Porque é muito comum, principalmente acidente automobilístico, você ser acionado no fórum para poder ouvir do juiz se aquela vítima estava em ato etílico, se aquela vítima estava bêbada, se aquela vítima estava errada, se não estava errada. Eu fui acionada várias vezes em delegacia por homicídio, por acidentes, por várias coisas. Então, os relatórios, pessoal, fala que a enfermagem, o nosso respaldo é a escrita em todos os aspectos, todos. Em qualquer serviço que você for atuar hoje, você tem que escrever. Ah, mas eu vou trabalhar no SAMU, que eu não vou precisar de escrever, é só socorrer, levar. Não, engana-se. Se você não fizer um prontuário bem feito, fazer uma ficha muito bem feita, você pode responder judicialmente porque você não relatou realmente o que estava acontecendo. Então, isso é de extrema importância para entrar nos padrões de assistência de boa qualidade. E aí, para falar um pouco da biossegurança, né, dos nossos EPIs, foi o que eu falei anteriormente, os uniformes, né, entram como EPI, tanto os bombeiros como os do SAMU, como dos outros tipos de serviço de resgate, as luvas, os óculos, as máscaras, o avental, a bota. Hoje, né, em tempos de pandemia, nós temos esses macacões brancos impermeáveis, né, os face shield, né, hoje as suspeitas de Covid estão sendo os funcionários de saúde, eles têm que ser transportados com todos esses EPIs, então é uma situação muito crítica, porque é um uniforme muito quente, muito difícil, muito dolorido, né, de ficar com isso o tempo inteiro. Mas aí nós temos que pensar na nossa segurança, preservar a nossa segurança, então o EPI ele tem que ser de uso extremamente importante e fundamental. As orientações que a gente tem que ter em caso de acidente, né, é o que eu falei no decorrer dessa introdução dos primeiros socorros. É sempre manter a calma em primeiro lugar, afastar esses curiosos do local da cena, né, segurança de cena em primeiro lugar também, manter a calma, segurança de cena, afastar esses curiosos, né,
Quando aproximar-se, tenha certeza de que está protegido, né? Então, a cena tem que estar muito bem segura para você aproximar da vítima. Sinalizar esse local. Pode ser com um triângulo, pode ser com um cone, se você tiver no seu carro, pode ser com um pisca-alerta, com um ramo de uma árvore. Isso tudo é uma sinalização, né? Acionar com o braço, né? Ficar sinalizando com o braço, pedindo para redução, né? De veículos, também faz parte da segurança de cena. Chamar o resgate, não existiu, chama uma ambulância, né? O que você tiver na sua realidade, porque até então não é todo dia que você tem a ambulância também disponível o tempo inteiro para você, quando você tem na sua cidade. Evitar movimentos necessários da vítima, né, para não causar maiores ou novas lesões, por exemplo, lesão na coluna cervical, hemorragia. Às vezes a vítima está com uma suspeita de uma fratura, você movimenta aquela perna sem saber como deve movimentar da forma correta, aquela lesão pode, né, aquela fratura pode vir da lesão no tecido ali, naquele músculo, e evoluir para a hemorragia. Utilizar simples EPIs, que são as luvas, né, para evitar contato direto com sangue ou outras secreções. Então, não podemos deixar de ter uma luva para poder pôr a mão nessa vítima. E é muito importante observarmos que é fundamental que a vítima chegue ao hospital sem o segundo trauma, né? Foi o que eu falei lá no início. Eu não vou levar uma vítima com 2 traumas. Se ela tem um, ela tem que chegar, se possível, tratar nesse primeiro trauma. Então, eu, por exemplo, se eu tenho uma situação de risco, né, de uma paciente de um trauma, que está com risco de muita secreção, não tem como eu aspirar essa vítima, e ela pode ocasionar uma obstrução de vias aéreas por causa de excesso de saliva, de secreção, o ideal seria eu elevar a cabeceira, manter essa cabeceira mais alta até chegar no hospital, se possível, porque às vezes não dá para fazer isso. Se for uma vítima politrauma, por exemplo, não tem como eu pôr essa vítima sentada. Essa vítima está imobilizada numa prancha, pular cervical, então ela não tem condições de ir sentada. Então, eu tenho que tentar manter essa vítima de lado, tenho que fazer, eu pensar ali, né, como socorrista, pensar o que eu posso fazer para não deixar essa vítima evoluir para uma obstrução de vias aéreas. E sabendo disso, né, preocupar com as nossas prioridades, manter a calma, agir coerentemente e ter certeza de que o socorro está a caminho. Né? Se eu não estou no próximo palácio, estou como socorrista leigo ali na cena, ou como socorrista profissional na cena, até a ambulância chegar, eu tenho que ter certeza que aquela ambulância vai chegar rápido para poder te ajudar. O transporte deve ser realizado pelo resgate ou pela ambulância, né? Evitar carregar a vítima em um transporte. Não existe mais isso, você pôr a vítima no seu carro e levar para o hospital sem uma ambulância. Hoje tem as ambulâncias disponíveis em todas as cidades praticamente. A não ser que não esteja no seu alcance, a ambulância vai demorar. Você tenha segurança, saiba e consegue colocar essa vítima no seu veículo e levar até o hospital. Você sabe que é custo-benefício, essa vítima vai demorar. Se for para esperar a ambulância, ela vai falecer no local, né, com você. É mais viável você, talvez com muita cautela, com segurança e profissionalismo, colocar essa vítima no seu veículo e levar até o hospital para aquele atendimento imediato. Em locais onde não haja ambulância, a vítima deve ser transportada somente após avaliada, estabilizada e mobilizada adequadamente, foi o que eu falei agora. Né? Não retirar a vítima do local do acidente, salvo se o local que ela se encontra possa causar risco de vida para ela e para o socorrista. Carro que tem risco de explosão, pista perigosa que não tem como sinalizar com carro, faróis sem triângulo, né? Podendo vir outro veículo e ocasionar outro acidente. Vítimas presas em ferragens devem ser retiradas por pessoas especializadas. Geralmente, essas vítimas são retiradas somente pelo corpo de bombeiro, porque eles que têm esses materiais, esses equipamentos próprios para poder fazer essas retiradas e encarceramento de veículo. E aí é que tem os 10 mandamentos do socorrista. Eu acho ele muito bacana vocês lerem com cautela, né? Para quem vai ser socorrista mesmo, trabalhar no pré-hospitalar, esses 10 mandamentos têm que estar na ponta da língua. É manter a calma, é ter sempre em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando algum socorro. Primeiro eu, depois minha equipe e por último a vítima. Foi o que eu falei. Eu e minha equipe, depois a vítima. Ao prestar o socorro, é fundamental ligar o atendimento pré-hospitalar de imediato ao chegar no local do acidente. Então, se eu cheguei no local, já tenho que imediatamente
ligar e falar, olha, me amparei com tal coisa, vítima de tal, estou aqui, sou socorrista, vou amparar aqui esse vital até a chegada da ambulância. Sempre verificar se há risco local para você e sua equipe antes de agir no acidente. Se você estiver no pré-hospitalar, se você não estiver no pré-hospitalar, afastar os curiosos, avisar os curiosos os riscos que pode ocasionar ali e se tornar mais vítimas, né, para você atender. Manter sempre o bom senso, manter o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos. Eu falo que uma equipe de pré-hospitalar tem que ter um líder que vai, né, liderar ali aquele atendimento frequentemente. Distribuir tarefas, então esse líder ele vai delegar funções. Se você tiver, né, os curiosos te dando trabalho, comece a delegar funções, pede para buscar tal material, vai na ambulância, pede uma tala, vai na ambulância, pega isso, ou segura aqui para mim, ou rasga essa blusa aqui para mim. Se você delegar funções para essa vítima, para essa pessoa da cena, ela vai parar de dar trabalho, vai acalmar a vítima, vai facilitar muito mais esse atendimento intra-hospitalar. Evitar manobras intempestivas, né? Realizar qualquer tipo de procedimento de forma imprudente, né, com pressa de qualquer jeito. Isso é inadmissível. Em caso de múltiplas vítimas, de preferência aquelas que ocorrem maior risco de vida, né, como, por exemplo, vítimas de parada cardiorrespiratória, que estejam sangrando muito. Eu tenho que socorrer essa vítima primeiro, porque senão você vai perder aquela que já está evoluindo para óbito, mais essa que está com uma hemorragia insanguinante, né? E lembrar sempre que você é socorrista e não herói. Você é socorrista e não Mulher Maravilha, foi o que eu falei. Em primeiro lugar, segurança de cena, sua segurança e segurança da sua equipe. Então, esses são os 10 mandamentos, né, do socorrista, que é de extrema importância. O socorrista que sai desses 10 mandamentos, ele sai muito bem na profissão. Então, nós temos uma visão para o futuro de que a avaliação tem que ser rápida, precisa, né? Temos que saber identificar rápido o tipo de choque e hipoxemia. Vamos aprender isso no decorrer do nosso curso. O início das intervenções corretas na hora certa, saber o que tem que fazer na hora certa, isso é de extremamente importante. E transportar em tempo adequado para o lugar adequado. Não resolve transportar um traumatismo crânioencefálico para um hospital que não tem neurologista. Então, isso também é uma visão de extremamente importância para essa vítima. E aí nós temos esse círculo aqui da emergência, né, que o PHTLS mostra que eu preciso saber detectar essa emergência, eu preciso reportar essa emergência, ou seja, para me acionar no serviço, eu tenho que saber o que está acontecendo para poder deslocar e enviar essa equipe para esse atendimento. Ao mesmo tempo, essa equipe de atendimento, você tem que ter esse cuidado no local, cuidado também no transporte com essa vítima para o tratamento definitivo dela. E aí eu vou, dentro desse tratamento definitivo que é o intra-hospitalar, eu vou voltar para o círculo que é, se essa vítima gravar, eu tenho que saber detectar essa emergência, reportar, né? Ou seja, o profissional que está ali, técnico de enfermagem, na sala vermelha, e para essa vítima que complicou, eu tenho que acionar imediatamente o enfermeiro, o médico, né? Ela vai chegar até você, vai cuidar daquilo ali no local, vai cuidar, talvez, precisar de um transporte, então vai acionar, né, uma ambulância para poder estar transferindo essa vítima para ter um tratamento de novo definitivo, adequado, né, para aquele quadro dela específico. Então, isso que é um ciclo que sempre está andando junto, de mãos dadas, tá? Então, os conceitos muito importantes que vocês têm que saberem, né, de urgência e emergência. A urgência é qualquer ocorrência imprevista, né, de agravo à saúde, com risco, sem risco potencial de vida. Não quer dizer que uma situação de urgência a pessoa não vai evoluir para um óbito. Sempre ela vai estar já na fase inicial daquela doença, daquele trauma, para depois evoluir para a emergência, porque aí ela vai evoluir para o risco iminente de vida. Então, essa é a diferença. A urgência é uma ocorrência imprevista sem risco potencial de vida. Ela pode aguardar para aquele atendimento, ela vai entrar naquelas cores, né, da classificação do Manchester, lá na triagem, que a enfermeira faz lá no pronto-socorro. Então, ela tem um tempo certo, dependendo do sintoma que ela vai sentir para poder ser socorrida. Já a emergência tem risco iminente de vida.
uma parada cardiorrespiratória, né? Um TCE, um choque turbulento, pode de uma grande hemorragia, pode de um trauma, né? De uma amputação. Ela não pode aguardar atendimento. O atendimento é imediato. Já a urgência, uma dispneia, não vai poder aguardar também, e vai entrar numa emergência, porque se ela tiver ataque pineico, né, ali numa hipoxemia, ela pode abrir com a parada cardiorrespiratória, então ela tem que ser atendida imediatamente, tem que utilizar um oxigênio, né, adequado, né, dependendo do quadro dessa vítima. Já a urgência são coisas que dá para esperar, uma cólica nefrética, uma cólica abdominal, né, uma fratura que já está imobilizada, por exemplo, se não tiver, ela vai ficar imóvel, intacta em cima de uma maca, aguardando um ortopedista. Então, vai ser classificado com aquelas cores lá de acordo com o tempo de espera, né, do Ministério da Saúde. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui no final da nossa aula, essa aula é só uma introdução para vocês terem uma noção. O que é o pré-hospitalar? Como que começou o pré-hospitalar? O que é ser socorrista? O que é ser um profissional de um pré-hospitalar? Né? O que eu tenho que saber dos meus deveres, das minhas responsabilidades? Porque às vezes as pessoas não têm noção de que um profissional de um pré-hospitalar, ele tem tamanha responsabilidade. Eu digo que a nossa autonomia é muito grande na cena de um atendimento pré-hospitalar, porém, ele tem também uma responsabilidade muito grande perante aquele atendimento. Porque se ele não souber do que ele está fazendo, ele pode ocasionar coisas piores naquela vítima, tá? Eu vou deixar aqui para vocês essas 4 questões. A questão 1, vocês vão conceituar para mim o termo de urgência e emergência com a palavra de vocês, não quero que copie nada do slide, e dar 2 exemplos de cada. A questão 2, eu quero que vocês exemplifiquem na prática de enfermagem, né? Para mim, dê exemplo na prática do dia a dia de enfermagem, como eu disse aqui, do ato da imprudência, do profissional de saúde que deixou a agulha, né, na cabeceira do paciente, né? E aí, eu quero que vocês dêem para mim exemplo, pode ser um exemplo de cada, 2 exemplos de cada, quem quiser conceituar aí para mim, de imprudência, negligência e imperícia. Vocês vão conceituar para mim as fases do atendimento ao trauma, né, que é a fase pré-evento, pós-evento, pré-evento, a primeira, segunda, terceira fase, né, dos eventos do trauma. Se eu contar aqui, vocês vão vai ficar mais fácil para vocês. E fazer também uma leitura, eu vou enviar para vocês via e-mail, a leitura do material didático sobre esse resuminho aqui, inicial, tá? Que eu dei aqui para vocês. Eu quero que vocês leiam esse material enviado por e-mail e vocês vão fazer um resumo, uma análise crítica do que vocês entenderam desse resumo, tá? Vocês vão ler essa história, a história inicial do trauma, a introdução ali desses primeiros socorros, é um material só para complementar mais, que o slide é bem resumido, né? Se eu for falar demais aqui, ficar cansativa, ficar muito demorado, fica difícil para vocês ficarem assistindo às aulas. Então, eu vou enviar esse material didático como um complemento da aula, para vocês lerem, estudarem, porque isso aqui tudo vai contar como pontuação durante o semestre, tá? Todas essas atividades que a gente for encaminhando. E aí, pessoal, então é isso. O PHTLS 8ª edição, geralmente eu estou trabalhando mais com ele. Eu vou falar mais adiante sobre o PHTLS com vocês, é um curso de extrema importância. Vocês formando que para a área de urgência tem que estar fazendo esse PHTLS. Eu tenho esse livro em PDF, mas ele é um livro muito grande, não sei se eu consigo enviar por e-mail também, mas eu vou tentar enviar para vocês. Se eu conseguir enviar, eu prometo que vocês vão gostar e também vou passar para vocês algumas atividades nesse capítulo 1, tá? Falando dessas fases do trauma, que eu acho muito importante vocês estudarem essas fases do trauma pelo PHTLS. Lá também está muito explicativo e ilustrativo também para vocês entenderem melhor como tudo ocorreu, por que foi dividida essa fase do trauma. Então, muito obrigada, até breve, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.
próxima aula eu vou enviar uma atividade um pouco maior, porque eu vou juntar essa com a aula, né? Possivelmente vai ser avaliação primária e secundária, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, um grande beijo.